Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez para a honra e glória de Deus, passar algumas informações importantes para nós conseguirmos concluir essa batalha, que é o detox. Para muitas pessoas é muito difícil fazer, mas Deus está à frente de todas as coisas. E é muito importante a gente ter essa parte espiritual, porque ela vai nos ajudar a ir avante em todas as nossas lutas, tá bem? Bom, vocês sabem, ontem nós falamos um pouco, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente avançar. Ontem nós falamos um pouco sobre... Deixa eu voltar. Nós falamos um pouco ontem sobre conhecendo a vontade de Deus, tá? Para quem está aqui pela primeira vez ou talvez não assistiu, assista a palestra de ontem, tá? Caso vocês não conseguiram assistir. Nós falamos um pouquinho sobre a vontade de Deus, falamos um pouco sobre Romanos 12, de nos entregarmos totalmente a Deus com o culto racional, e é importante sim sabermos a vontade de Deus. Comentamos ontem que a coisa mais importante para o cristão é saber a vontade de Deus, pois a vontade de Deus é o que vai estar lá no céu, Canaã celestial. Então nós precisamos saber e estar se moldando a essa vontade para entrarmos na Canaã celestial. E nós vimos também que o nosso eu é a pior batalha que nós temos, né? A maior batalha que nós temos é contra o nosso eu. E hoje nós vamos falar sobre a importância da palavra de Deus. Então nós estamos no segundo dia, espero que vocês estejam firmes aí, né? Nesse primeiro dia, agora o segundo vai intensificar um pouquinho e com fé em Deus todos passaremos por essa batalha e venceremos. Bom, vocês sabem muito bem a palavra de Deus, a Bíblia é muito importante para nossas vidas, é por isso que todos os dias de manhã precisamos começar justamente estudando a palavra de Deus. Não é muito recomendável nós lermos a Bíblia é para ser estudada, tá? Então, é muito importante a parte do estudo da Bíblia, vocês vão entender isso lá no último dia, penúltimo dia, tá? Onde nós vamos falar um pouco sobre os móveis do santuário e pegar elementos dele que nos ajudam a ter uma mente saudável. E, com isso, o estudo da palavra é muito importante, tá? Porque o estudo é algo profundo, é algo que você se demora alguns minutos ou até horas para que você possa entender a vontade de Deus. Não dá para entender a vontade de Deus se a gente não estudar a palavra. E a leitura é algo que você faz casualmente. Você pega um livro, lê e não absorve muita coisa. Você vai lembrar alguma coisa ou outra, mas você não vai absorver muita coisa de uma leitura. Tanto que na parte científica chegaram a concluir que você só absorve 18% do que lê. Então, se você pegar o livro aí e começar a ler ele, você vai absorver 18%. Já de uma imagem, você vai absorver, seu cérebro vai absorver 44% a 45%, quase o triplo, né? Então, vocês absorvem muito mais no que você vê, do que no sentido visual de filmes, séries, novelas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que vê, né, do que com o que lê. Então, E é por esse motivo que a grande maioria mundial não gosta de leitura. Bem? Então, a importância da Bíblia é muito grande. Inclusive, eu vi um vídeo essas semanas onde mostra que pessoas que estudam a Bíblia são mais inteligentes, né? Pessoas que estudam a Bíblia são mais rápidas no raciocínio. Você deve saber, por mais que hoje a ciência não goste, né, da palavra de Deus, né, eles tentam eliminar Deus da equação, a maioria dos cientistas gênios são cristãos, né? Nós temos o Einstein, o próprio Newton quase cravou as 2.300 tardes e manhãs, só não cravou porque a profecia dizia que não cravaria antes de 1878, mas ele conseguiu fazer um livro muito bom em 1872.
que ficou por detalhes para ele conseguir desvendar. Então você vê aí que os cristãos realmente eles são muito inteligentes porque estudam a Bíblia. Então, a partir de hoje, gente, se você não tem essa familiaridade de fazer um estudo da Bíblia todos os dias, comece a fazê-lo, tá? E não é ficar vendo vídeo na internet, é estudar mesmo, pegar a sua Bíblia, abrir ela, orar a Deus, pedir a orientação do Espírito Santo e avançar. E pode ter certeza que você vai tirar muitas das suas dúvidas, tá bom? E, obviamente, se ficar alguma dúvida, aí a internet vai te ajudar e também nós estamos aqui para isso, tá bom? O meu contato é muito fácil de achar, você pode achar aí conosco mesmo aqui, no próprio grupo e também em outras partes das redes sociais, tá bom? Bom, vamos então para a palavra. Vamos abrir em Lucas 7, verso 14. Lucas 7, verso 14. Nós vamos ver aqui algumas vezes onde Jesus falou e algo extraordinário aconteceu. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a importância da palavra. O foco é a palavra de Deus. E Jesus, ele era homem, né? Veio aqui como homem resolver a questão do pecado, né? Para que nós fôssemos libertos disso. Mas ele tinha autoridade de falar e Deus agia através dele. Então, Jesus falando, ele era Deus agindo, tá? Então, vocês vão ver aqui o poder da palavra, não só de Deus, tá? As nossas palavras também têm um poder muito grande. Tem um vídeo de um menininho onde ele faz um experimento de falar palavras ruins para uma planta e palavras boas para outra. A planta que recebe só palavras ruins, em 30 dias está morta. E a planta que recebe as palavras boas está bela, tranquilamente, muito bonita. Então, de fato, a palavra tem muito poder, tá? E ainda mais a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia muda vidas. E é por isso que eu estou aqui hoje. E eu acredito que vocês também. Então, que nós possamos dar muita ênfase na palavra de Deus. Eu quero focar na parte das ressurreições, porque nada mais grandioso do que uma ressurreição. Em Lucas 7,14 diz, e chegando-se tocou o esquife e os que o levavam pararam. E ele disse, jovem, digo, levanta-te. Aqui é muito interessante que a questão é aqui da viúva de Naim, né? E o seu filho, então, é ressuscitado. Um outro ponto muito importante é lá em Marcos 5, 41 e 42. E ele, tomando a menina pela mão, disse, Talita cumi, que traduzida é menina, te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou. Então Jesus foi até a filha de Jairo, falou para ela, levanta-te. E eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, levanta-te, porque ela aparece em N vezes na Bíblia, tanto para a ressurreição, quanto para a cura de enfermidades. Aquelas enfermidades onde a pessoa não podia se movimentar. E aqui é interessante que Jesus fala e o que acontece? Acontece. Imediatamente. Ali tinha algumas pessoas que não acreditavam em ressurreição, como os saduceus, por isso que eles ficaram assombrados, né? Mas o fato é que Jesus ele chega naquela casa, ele diz uma palavra e a coisa acontece. Por quê? O poder da palavra, o poder de Deus em Cristo. Uma ressurreição que a própria irmã White deixa claro que é o maior milagre de Cristo, né? O maior milagre de Deus é a ressurreição de Lázaro. E diz, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Em outras versões de Bíblias, aí está a palavra levanta-te. Então, aqui você vê João 11, 43, a maior ressurreição de Cristo. Por que a maior ressurreição de Cristo? Essa aqui foi a maior ressurreição, o maior milagre, na verdade, porque ele mostrou, de fato, que Cristo era usado por Deus, que Cristo era Deus. Essa ressurreição de trazer alguém na frente de milhares de pessoas, inclusive líderes,
era o que aquelas pessoas ali poderiam dizer, não, esse de fato é o Messias. Essa ressurreição tinha todas as características de Cristo ser o Messias. Infelizmente, os saduceus, a liderança, novamente, saiu dali falando como nós podemos matá-lo. Então, vocês estão vendo aqui que logo em seguida tem uma parábola, antes um pouco dessa ressurreição, tem uma parábola do rico e o Lázaro, que é muito mal interpretada, não é meu ponto hoje, mas o foco é que Jesus diz na parábola, se eu ressuscitasse alguém, vocês não acreditariam. E um pouco depois, o que acontece? Exatamente isso. Ele ressuscita a maior ressurreição, o milagre mais grandioso da palavra. E acontece do jeito da parábola. Eles negam a Cristo. Então, isso é muito importante para nós hoje. E tudo isso que eu estou falando para vocês é simplesmente o quê? A palavra. Jesus falava e as coisas aconteciam. Eu não vou me adiantar aqui para vocês, mas Jesus não fez nenhum milagre, tá? Todos foram feitos pelo Pai através do Espírito, tá? E o ministério dos anjos. Vocês só vão entender isso muito bem lá no nosso último dia, no nosso último tema, que eu não vou me adiantar, eu vou falar o tema de amanhã, tá bom? Vamos então para Efésios 5,14, que é um texto que eu gosto muito. E agora vocês vão entender por que nós estamos falando sobre isso, e até agora não parece que não tem nada de espiritual aqui no sentido de mente, né, que é o nosso foco. Agora vocês vão entender o que tem a ver com nossa mente. Esse texto foi o primeiro texto que eu decorei querendo, o resto meu pai obrigava eu a decorar. Eu sou adventista desde meus 21 anos, desde meus 9 anos, vou fazer 31 domingo, e eu nunca tive um relacionamento com Deus como eu tenho nos últimos 4 para 5 anos, né? De estudo da palavra, de mergulhar mesmo, de querer aprender. E esse texto é o primeiro dos 50 versos de ouro que Deus passa à irmã White para que nós decoremos. Já estamos no 12º, decoramos 12 versos já. Versos, inclusive, nós já temos aqui decorado Apocalipse 14, de 1 a 12. Tá? E esse é o primeiro. E por que é o primeiro? Eu demorei para entender esse texto quando eu decorei, eu não entendia, tá? Eu fui entender muito tempo depois, justamente numa pregação em que eu montei falando sobre a ressurreição da vida espiritual. E esse texto tem tudo para mostrar para mim e para você que aqui ele fala sobre morte espiritual. Aqui diz que, por isso diz na versão, né? A versão que nós estamos usando nos slides é a King James Fiel 1611, mas na versão que eu decorei diz, por isso diz, desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa versão King James, ela é muito mais pertinente. Aqui diz para mim e para você despertar do sono. Desperta, ó tu que dormes. Dormes o quê? Você que está aí morto espiritualmente. Você que está sendo nécio e não sábio. Sai dessa sepultura mental, do espírito. Levanta-te, que é a palavra que Jesus falava e acontecia. Deus não quer que você... levanta-te, Roberto. E o Roberto fica lá dormindo. Não, Deus está falando, levanta-te. E imediatamente Ele quer que eu e você sejamos totalmente ressuscitados dessa morte espiritual. O fato é que eu não consigo me ressuscitar. Não tem nenhuma ressurreição na Bíblia, tirando a de Cristo, que Ele mesmo se ressuscita por ser Deus. Mas todas as outras ressurreições humanas, todas elas dependeram de alguém para ser realizada. Elias teve que ressuscitar a viúva, né, de Sarepta. Eliseu fez 2 ressurreições, ambas precisando ele falar. Precisou de um agente para ressuscitar a pessoa, e o meu e o seu agente é a palavra de Deus. Se eu e você estivermos mortos espiritualmente, é porque está faltando Bíblia, está faltando palavra de Deus. Porque Cristo te dará a luz. E Cristo dá a luz para mim e para você por onde? Justamente pela palavra. Em João 1,4 diz que em Cristo está a vida,
e a vida era luz para mim e para você. Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Cristo é a luz. E ele transmite essa luz para mim e para você, para que nós sejamos portadores da luz. É que nem em Apocalipse 1, o pessoal olha ali, candelabro na Bíblia, mas não é candelabro, candeeiro e candelabro não são as melhores traduções. O certo seria castiçal, porque eu e você somos o que mantém a luz ali, iluminando o local. A igreja é o castiçal. A luz é Deus, é Cristo, é a palavra, como diz aí em Salmo 119, 105. 1 João também fala ali sobre Deus ser a luz, e João, Jesus é a luz. Então, meus irmãos, nós temos que portar essa luz porque Cristo nos ressuscitou dessa morte espiritual, dessa morte mental, de a gente só querer as coisas carnais. Cristo está agora te chamando, meu filho, saia dessa morte espiritual. E para nós finalizarmos, eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias em João, capítulo 5, e nós vamos falar aqui do verso 1 até o 8. Vai falar sobre o coxo. Um homem ali que não podia andar há 38 anos. Vamos fazer a leitura e vocês vão entender como ele se encaixa exatamente na minha e na sua vida. Você pode andar, eu ando, mas eu posso estar como esse coxo, morto espiritualmente, precisando de Cristo. E olha o que acontece quando Cristo aparece. Depois disso, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas. Havia cegos, haviam mancos, haviam paralíticos, esperando o movimento da água. Por que eles esperavam o movimento da água? Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vocês acham que o poder estava na água? Obviamente que não. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E a pergunta que eu quero fazer para vocês. A gente vai continuar porque o foco dessa mensagem está nos últimos 3 versos, 6 ao 8. A pergunta que eu faço para vocês: há quanto tempo você está morto espiritual? Há quanto tempo a palavra de Deus não traz aquele up, que você abre a Bíblia, você fica feliz, você ama fazer uma leitura da Bíblia? Uma leitura não, um estudo. Você ama estar na igreja aprendendo da palavra? Ou você só está indo na igreja porque você tem que ir, você tem que mostrar para o irmão que eu estou lá? Ou você abre a Bíblia de manhã só para fazer assim, eu vou ler a Bíblia, tem que fazer uma ali, né, uma meditação ali, relax, só para dizer que fez. A pergunta de Deus para você e para mim hoje: há quanto tempo estamos mortos espiritual? Talvez alguém me diga: Beto, eu leio minha Bíblia todo dia, eu vou à igreja todos os cultos, mas isso não isso não é garantia de que estamos vivos espiritualmente, acredita? Pessoas fazem isso e estão mortas espiritualmente. Eu passei 17 anos na minha vida fazendo culto com a minha família, indo à igreja todos os cultos. E eu estava morto dentro da igreja, perdido dentro da igreja. Então, eu tenho uma propriedade do que eu estou dizendo, porque eu passei por isso, irmãos. Eu fiquei 17 anos obrigado a fazer as coisas dentro da igreja. E isso não me trazia prazer, e eu não entendia a Bíblia, e eu não amava a Bíblia, como eu amo nesses últimos 5 anos. Agora vamos entender aqui. Não terceirize a sua salvação. O que nós estamos fazendo aqui é primordial para o nosso foco de mostrar a questão mental e a palavra.
Mas depois daqui eu espero que vocês vá à palavra e façam uma meditação mais profunda nela. Não terceirize em canais de YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, mas eu sempre digo às pessoas, não fique com o que o Roberto fala, seja bereano. Nós vamos falar sobre isso também durante a semana. Então, fique firme, faça o seu, você e Deus, tá? É muito importante os vídeos no canal, não estou dizendo isso. Eu tenho um canal, não quero que vocês não assistam os vídeos, tá? Mas eu quero que vocês tenham o seu próprio relacionamento com Deus. O vídeo é secundário. Tá bem? Vamos para o verso 6. Olha que coisa interessante e vê se eu e você não parecemos muito com esse homem. Jesus agora vai fazer uma pergunta muito simples de ser respondida. E na minha cabeça, uma pergunta sem nexo nenhum. Eu procurei muito tentar achar um erro nessa palavra. Tá? Aqui diz que Jesus, vendo este homem deitado e sabendo sobre ele, porque Jesus, esse homem era muito famoso, estava 38 anos querendo ser curado. Então, Jesus aí tinha cerca de uns 30 e 31, 32. Então, você vê aí que, ó, olha, né, o tempo aí. Esse homem estava mais tempo esperando uma cura do que Jesus tinha vivido na terra. E aí esse homem, então, Jesus sabe sobre ele, vê ele deitado, e Jesus vai fazer uma pergunta que na minha cabeça, eu falei, não, Jesus não fez uma pergunta dessa. Não tem como. Jesus sabia as coisas que iam acontecer, o Pai mostrou para ele, Jesus estava se preparando para morrer, ele estava com tudo ali ajeitado para acontecer, fazendo os discípulos levantarem a sua vida espiritual, ressuscitando pessoas, e ele vai fazer uma pergunta que qualquer um, a minha filha de 5 anos responderia essa pergunta, é óbvio que ele quer. E eu fui atrás de Bíblia achando, não, tem algum erro de tradução aqui. E não tem erro de tradução, e vocês vão saber por quê. O verso 6, Jesus pergunta. No verso 7, esse homem responde. O homem enfermo, então, responde, Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro diante de mim. E aí eu comecei a entender por que Jesus fez a pergunta. Quando Jesus pergunta para você e para mim, Jesus está perguntando, você quer sair dessa morte espiritual? Ele não quer que você dê desculpa do porquê não está espiritualmente, altamente, a sua vida espiritual. Ele quer um sim e um não. É a resposta do cristão. Esse homem aqui, ele foi fazer maior rodeio. Jesus queria dele um simples eu quero. E ele se levantaria naquele instante. Mas ele vai dar uma desculpa do porquê que ele não está. Estão entendendo? Se você está morto espiritual hoje, se você acha que não vai concluir esse detox, saiba que Deus está falando mesmo para você. Você quer concluir esse detox? Você quer sair dessa morte espiritual? E se a resposta, meu Deus, foi sim, você vai sair com fé em Deus. Agora, se você der desculpa para Deus, você vai ter que demonstrar depois a sua fé. Olha isso aqui. O homem, se ele diz sim, ele demonstraria a fé para todo mundo. E Jesus ressuscitaria esse homem, eu não tenho dúvida nenhuma. Naquele momento, ressuscitaria não, esse homem levantaria e andaria naquele momento. Como ele deu desculpa, precisamos demonstrar a Deus a fé. E é por isso que ela fica no verso 8. O verso 8 é o verso que não parece que não tem sentido, o verso 9 no caso, né? O verso 8, Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. E muitas pessoas podem falar, não, Jesus então vai contra o livre-arbítrio? Olha que coisa, irmãos. Jesus perguntou, o homem deu desculpa, não respondeu o que queria. Ele deu desculpa do porquê. Jesus, mesmo assim, diz a palavrinha mágica que a gente está falando hoje. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que que é importante o toma o teu leito e anda? Para ele demonstrar a fé que faltou. Se ele tivesse falado sim, Jesus falava só levanta-te.
Ele então falou, não, Senhor, eu não consigo, eu gosto muito de assistir isso, assistir aquilo, não tenho tempo para estudar a palavra, eu gosto de fazer aquilo, aquilo outro, não tenho tempo de ir para a sua casa. Então você começa a dar desculpas do porquê você não está vivo espiritualmente. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer um sim. Mas se você está dando desculpa, demonstre sua fé. Toma o teu leite e anda. Pega a sua Bíblia hoje e estuda ela. E por que que o toma o teu leite e anda é a chave de tudo que nós falamos até agora? A Ellen White comenta que a palavra ainda concede vida àquele que crê. Só que eu queria que vocês, eu acabei não colocando no slide, mas é importante vocês lerem no João 5, porque vai falar sobre a questão do sábado. Aquele dia que Jesus curou era um sábado. E aqui diz o seguinte, 5, verso 8, verso 9. E imediatamente o homem ficou são, e tomou seu leite e andou. E aquele dia era um sábado. Vocês sabem muito bem que Jesus ali, para os fariseus, para aquele povo todo, a cura não poderia ter acontecido. E imagine tomar o leite e andar. Você sabia que quem tomasse o leite e andasse era apedrejado? E Jesus agora fala para esse homem, olha, agora eu queria um sim. Você me deu desculpa. Agora você vai tomar esse leite e andar. Você vai preferir ser apedrejado do que ficar na condição que você tem. E esse homem, então, pegou seu leite e andou. E foi, né, o pessoal dos fariseus, se você continuar a leitura, vai pegar ele e vai encher as paciências dele. Como que você está com isso aí? Mas ele teve que demonstrar a fé dele. Demonstre a sua fé a Deus. A serva do Senhor diz que hoje, a palavra levanta-te ainda concede vida àquele que crê. Eu e você estamos crendo em Deus. A maior ressurreição de todas, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Jesus virá nas nuvens do céu, e com brado e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Eu não sei se vai ser levanta-te que Jesus vai falar, mas alguma coisa ele vai falar. E de Abel até o último que morreu, salvo, vão ressuscitar. E caso nós estejamos nessa ressurreição, nós possamos emergir no momento em que Cristo disser. Não sei que palavra é, mas que pode ser levante, pode. E caso eu e você estejamos vivos, que nós estejamos preparados, vivos espiritualmente, depois eu e você, que estamos vivos, seremos arrebatados nas nuvens e encontrar o Senhor nos ar. E assim nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. Que nós possamos estar vivos espiritualmente, porque se eu e você estivermos mortos espiritualmente e morrermos fisicamente, acabou para nós. Nós não veremos Jesus como que desejamos. Mas se eu estiver vivo espiritualmente e eu acabar morrendo fisicamente, ainda assim, Cristo estará de braços abertos, me aguardando nas nuvens do céu. Que Deus abençoe a cada um de vocês hoje. Eu desejo um dia grandioso para vocês. E amanhã nós iremos falar sobre o tema entrega. Que Deus os abençoe. Tenha um ótimo dia.